E nós finalmente chegamos ao episódio final dessa primeira temporada de Demolidor Renascido, a série que marca a estreia definitiva do demônio de Hell's Kitchen no universo cinematográfico da Marvel. E esse fechamento de temporada teve muitas coisas bem bacanas, mas também teve algumas coisas que não foram nem um pouco bacanas e a gente vai falar sobre tudo isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu só queria contar pra você que abril é o mês de aniversário da minha parceirona, a Insider. Eu juro pra você, cara, que eu tentei de todas as formas evitar esse clichê, mas não tem como, porque é verdade. No aniversário da Insider, quem ganha o presente é você. Pronto, falei, agora tirei esse peso dos meus ombros. Mas sem brincadeira, velho, chegou a hora de unir o útil ao estiloso, o confortável ao tecnológico, o prático ao absurdamente vantajoso. Porque durante todo o mês de abril você vai ter a chance de investir de forma inteligente em peças que realmente fazem a diferença no seu dia a dia. Sua vida não tem espaço pra roupa que amassa, que esquenta, que desbota ou que fica com aquela essência de Satã no final do dia, né? Só roupa que acompanha o ritmo da sua rotina, sem drama e sem enrolação. Peças como essa minha favorita aqui de todos os momentos, né? A Tech T-Shirt, que é parceira perfeita do escritório academia, da reunião ao rolê, da mala de viagem ao sofá no domingo. Você já sabe, né? Mas não custa repetir que essa peça desamassa sozinha no corpo, regula a temperatura corporal, te mantém impecável, estiloso o dia todo com zero esforço. Sempre com esse estilo clássico e atemporal que não depende de tendências. Mas a vantagem do mês de aniversário da Insider é o fato de que agora tudo isso vem com até 30% off. Quando você usa o meu cupom, Gustavo Cunha, que vai estar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, você já larga com 15% de desconto, que é aplicado ali automaticamente no seu carrinho ao acessar o site pelo link, cara. Você não precisa se preocupar com nada. Esse desconto, somado às promoções que já estão no site, pode levar até 30% off nas suas compras. E sim, cara, tem promoção nova entrando todo dia, é um mês inteiro de condições especiais, então você precisa ficar ligado. Não esquece, cara, não tem milagre. Peças duráveis, versáteis, que funcionam ali para todo tipo de rotina, são a escolha mais inteligente que você pode fazer para cuidar do seu dinheiro e do seu estilo. Então, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aniversário Insider, inteligência em cada escolha, conforto em cada detalhe. Muito bem! Cara, esse episódio 9 de Demolidor Renascido começa nos dando respostas sobre como nós chegamos até aqui. E o caos começa com dois demônios fazendo um trato. Benjamin Poindexter, sedado, quebrado, mal conseguindo mover as próprias mãos, segue sendo uma oportunidade, e a Vanessa Fisk não oferece apenas a liberdade, ela oferece lucidez. Veja bem, gafanhoto, após a cirurgia na coluna, né, o Benjamin foi praticamente apagado do mapa, né, internado ali numa ala psiquiátrica na qual ele passava os dias mergulhado numa névoa química, entorpecido demais até para usar as próprias mãos. Isso é muito bem mostrado nessa sequência, mas é claro que a Vanessa não tá interessada no homem que o Benjamin se tornou, né, ela queria o predador que ainda estava ali dentro, adormecido, e por isso a promessa: eu posso lhe devolver a sua mente. Paralelamente, nós descobrimos que Wilson Fisk escapou da justiça depois daqueles eventos lá da terceira temporada de Demolidor na Netflix, porque o bode expiatório dele foi o pobre agente Ray Nadim, né, um homem levado à corrupção e depois destruído por ela. As provas de que o agente Nadim estava envolvido em corrupção fizeram com que a prisão do Wilson fosse anulada. Olha só, coisa maravilhosa, né, cara? E esse mesmo instrumento legal também está sendo usado com o mercenário nesse momento, então tecnicamente ele tá livre, mas em liberdade condicional, aguardando a apelação. Não que isso importe, né? A Vanessa não libertou o cara para que ele recomeçasse a vida dele. Ela libertou o Dex para que ele pudesse eliminar o Fog Nelson e o cliente dele, que estavam ali para jogar uma luz indesejada sobre os negócios da Vanessa ali em Red Hook. Tudo bem, aqui a gente tem uma questão de ordem, certo? Uma questão que pode ter ficado mal explicada para quem assiste a essa cena, e é o tempo que separa o final da terceira temporada lá da Netflix do início de Demolidor Renascido. Aqui nessa cena parece que apenas alguns meses se passaram, né? Mas na verdade foram anos, cara. 7 anos pra ser mais exato. Sim, deixa eu explicar isso pra você. Numa entrevista recente ao site IGN, o showrunner da série, o Dario Scardapeni, finalmente confirmou o que muitos fãs vinham suspeitando, né? Que Born Again se passa muitos anos após os eventos da série original, né? Como ele mesmo explicou, a terceira temporada se desenrolou em 2018 e isso coloca o retorno do Matt Murdock em pleno 2025, alinhando esse retorno com a nova fase ali do universo cinematográfico da Marvel pós-Ultimato. Vamos aos fatos, certo? O blip, que começou em 2018 e terminou em 2023, foi uma ferida aberta no mundo inteiro, mas pro Matt Murdock ele representou uma pausa inesperada. Então, de 2018 até
2024, o ano da morte do Fogg, o Matt teve tempo para viver uma época de relativa tranquilidade, né? Foi nesse período de paz que nós vimos ele defendendo o Peter Parker em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e depois também, um tempo depois, aparecendo de forma mais descontraída em Mulher Hulk, né? Em 2024, o Fogg é assassinado e um ano se passa desde então, nos colocando em 2025. Foi o produtor da série que disse isso, cara, então não vem me chineliar depois nos comentários, certo? Enfim, voltando pra série, o mercenário foi solto, né, assassinou o Fogg em 2024 e foi mandado pra cadeia. E nesse meio tempo, Wilson, que já sabia que a Vanessa tinha sido a mandante do assassinato, mandou colocar o cara no meio dos presos comuns, devidamente identificado ali como um ex-agente do FBI, né, pra que ele fosse morto eventualmente. Assim, o Dex deu um jeito de escapar e foi atrás do Fisk, que já era um desafeto de qualquer jeito desde a temporada 3 da Netflix, né, pra mandar o cara pro inferno. Enfim, indo adiante, depois de acordar no hospital, o Matt consegue se mostrar sem um pingo de sensibilidade para com a namors dele, né, a Heather. Antes mesmo dele acordar, ele já mete o pé na bola, né? O cara manda um Karen ali bem sonoro na cara da Heather, né? Chamar titular pelo nome da ex, velho, é a mãe de todas as bolas fora, né? Mas tudo bem, ele ainda tava acordando, dá pra desculpar. Porém, depois disso, o Matt Murdock acorda de vez e a primeira pergunta que ele faz é se o rei do crime e o mercenário ainda estão vivos. E a resposta é sim, os dois estão. E nesse momento, o Matt já muda o foco, né? Ele não agradece por estar vivo, ele não pergunta se a namorada dele, que ficou ali ao lado dele, no meio do pega pra capar, se ela se machucou, se ela tá bem. Ele fala do Fogg, do caso que o Fogg tava construindo contra a Vanessa Fisk e da certeza de que ela mandou matar o cara por causa disso. É só isso que importa. Pra Heather Glenn, isso é um ponto de ruptura, né? Ela já estava se afastando, achando que o Matt escondia coisas demais e que vivia mais pro trabalho do que pra eles, e agora vendo ele acordar da beira da morte sem sequer mencionar o nome dela, tudo se confirma, né? Ela se afasta, não com raiva, mas com decepção, e então vem ali o golpe final, né? O golpe de misericórdia. Apesar de todos os alertas do Matt, a Heather se aproxima exatamente do homem que ele mais teme, Wilson Fisk. Da próxima vez que a gente vê a moça, ela tá ali aceitando o emprego na administração do glorioso rei do crime. Eu sei, cara, o Demolidor, ele tem muita coisa com que se preocupar, mas aqui ele rateou, velho. É simples assim, rateou. Ele tinha que ter dado uma atenção ali pra Heather, pisou na bola feia. Enquanto isso, nós finalmente descobrimos o verdadeiro plano do Wilson Fisk, e é demais, cara. Esse episódio mostra com maestria o quanto a rede de poder ali do Wilson se expandiu, né? Mesmo longe dos holofotes, ele já sabia exatamente o que a Vanessa estava fazendo, ele sabia que ela tinha contratado um mercenário pra eliminar o Fogg, porque não há canto nessa cidade em que os olhos do Wilson Fisk não possam enxergar. Mas a verdadeira revelação vem quando ele admite ali com todas as letras que ele voltou a ser o rei do crime. A princípio, ele até tentou ser um prefeito limpo, mas como ele mesmo diz aqui nesse episódio, né, oportunidades surgiram, e essas oportunidades levam direto a um nome, Red Hulk. A Vanessa preparou o terreno, né? Ela lavou milhões de dólares por meio de Red Hulk, criando um sistema financeiro perfeito, mas agora com Fisk no controle absoluto, o plano evoluiu. O que era um fluxo silencioso de dinheiro vai se tornar um império de bilhões, e tudo protegido pela lei, porque na série o Matt e a Karen descobrem que Red Hulk é um porto livre, o que significa que ele é considerado fora da jurisdição dos Estados Unidos e de Nova York. Assim, o Wilson e a Vanessa podem usar o local para lavar dinheiro legalmente. Essa é a verdadeira razão pela qual o Rei do Crime investiu tanto ali na revitalização de Red Hulk. Ou seja, Red Hulk foi redesenhado para funcionar como uma cidade-estado, uma nação em miniatura bem no meio de Nova York. O Fisk controla a polícia, ele controla o crime, e agora ele controla Red Hulk, o que significa que jogos de azar, contrabando, tudo que é ilegal nesse lugar vai estar dentro da lei. Aliás, caso você não saiba, cara, Red Hook é um bairro real dos Estados Unidos, lá no Brooklyn, historicamente conhecido pelo seu porto e pela geografia mais isolada, né, por ser uma península, o que faz do lugar um cenário muito interessante para o império do crime independente, né? É para lá que eu iria se eu fosse um mestre do crime. Além disso, a ideia de uma cidade-estado dentro de um país não tem nada de fantástico na vida real, né? Alguns exemplos bem conhecidos são o Vaticano em Roma, Mônaco ou a antiga cidade de Danzig, na Polônia, que aliás também era ao mesmo tempo um porto e uma cidade-estado, né? Sem contar todas as embaixadas espalhadas pelo mundo. Isso nos dá uma nova perspectiva para a cruzada antivigilante
cidade do prefeito Fisk. Olha só como tudo se encaixa, cara. Em Red Hook, o rei do crime vai ter uma fortaleza jurídica, por assim dizer, né? Protegido pelas brechas legais, não existe promotor ou agente de justiça que consiga derrubar ele por lá, né? Ele sabe disso e é por isso que ele não teme os tribunais, ele teme as máscaras, porque não são juízes nem jurados que colocam a posição do cara em risco, são os heróis das ruas, os vigilantes que operam a parte da lei. Demolidor já derrubou Vilsin uma vez, Mercenário, que agora é um elemento imprevisível, Justiceiro, que é uma máquina de guerra sem regras, sem falar nos Defensores, no Homem-Aranha e outros que o Fisk sabe que agem sem respeitar os limites legais, né? Esse é o verdadeiro perigo. Foi por isso que o prefeito se antecipou montando uma força-tarefa especial feita sob medida para neutralizar esses malditos vigilantes antes que eles possam se tornar um problema. Quer dizer, cara, Vilsin é um cara que pensa à frente, né? Mas essa sagacidade se apresenta ainda mais uma vez nesse episódio, porque ele não está mirando apenas nos vigilantes, né? Mas em qualquer um que possa questionar o poder dele. Quando o Wilson conversa com a Sheila, ele se apresenta ali calmo, ponderado, mas absolutamente ameaçador, né? Ele diz, se alguém não estiver com a gente, mande embora. Mas o subtexto disso é muito claro, né? Você também precisa escolher, querida Sheila. Ou você fica ao meu lado, ou desaparece. A Sheila, que não é burra, entende o recado, e num momento silencioso e brutal, ela entrega o comissário Gallo, né? No meio da conversa que ela tem ali com o comissário, a Sheila dá uma discreta conferida no celular, né? E logo depois a gente descobre que ela, na verdade, estava ali colocando o aparelho para gravar, assim, entregando um prêmio de peso. Ela prova que ela tá do lado do Fisk. Não por lealdade, obviamente, mas por uma questão de sobrevivência. Então vem o golpe final. A Sheila lembra o bom prefeito Fisk que ele não pode decretar lei marcial sem uma ameaça clara ao público, mas Vilsin já sabe disso e já se encarregou de criar uma ameaça real ao público. Com a ajuda de um funcionário corrupto da prefeitura, o prefeito causa um apagão em toda a Big Apple, né? Não apenas para desligar câmeras de segurança e cobrir os rastros ali do Buck Cashman, que foi mandado para matar o Matt Murdock no hospital, mas também para gerar caos, saques, pânico e destruição. Então agora o prefeito tem uma justificativa, agora ele não apenas controla a cidade, ele se tornou um soberano. Aliás, cara, uma coisa parecida aconteceu recentemente nos quadrinhos, né? Quando o Wilson era o prefeito de Nova York, ali nas revistas, quando o mercenário começou a matar civis indiscriminadamente em Manhattan, isso levou a um grande lockdown em toda a cidade, ali em Demolidor número 32 de 2021, com os nova-iorquinos ali com medo de deixar as suas casas enquanto a polícia e o Demolidor, que na época era a Elektra, porque o Matt estava preso, tentavam derrubar o mercenário e os dois clones que ele tinha ali na época. Longa história. E como eu tinha comentado no episódio passado, o Matt realmente não consegue detectar os batimentos cardíacos do Buck Cashman, velho, se aproximando dele no hospital. Se você voltar àquela cena, você vai perceber que a gente pode ouvir ali a música, né, os passos do cara, mas não os batimentos cardíacos dele. Mas no final das contas é justamente isso que entrega o Buck, né? O Matt percebe que alguém tá se aproximando, porque ele escuta os passos, mas não escuta os batimentos dessa pessoa. Então ele já sabe que é o mesmo cara que ele não conseguiu perceber antes, né, lá no apartamento da Heather. E é muito legal ver o Matt entrando em casa depois disso e dando aquele sorrisinho de canto de boca, né, ao perceber na hora que ele botou o pé em casa que o Frank Castle tava ali, né, esperando por ele. E a luta que se segue quando os capangas do Rei do Crime, a força-tarefa dele, aparecem é sensacional e mostra como realmente a Disney se comprometeu em trazer todo o clima brutal de violência escancarada da série original para essa nova versão, né? Esse foi um acerto, mas nós também tivemos um grande erro deles nessa temporada, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, tá bom? O que importa agora é que no meio da discussão com o Frank sobre matar ou não o Cole North, o Matt escuta uma granada sendo lançada lá de fora. Eles pulam pela janela, o Matt agarra o Frank no ar, usando seu gancho para descer os dois em segurança, e a Karen aparece e leva todo mundo de volta ali pra casa do Frank, revelando claramente que foi ela quem ligou pro Frank, né? Como se a gente não soubesse. A gente viu a série do Justiceiro, a gente sabe que eles são próximos. A partir desse momento, Karen e Matt partem pra ver os arquivos do Fog, enquanto que o Frank usa o rádio que ele pegou do Cole North pra descobrir onde aqueles malditos fanboys dele estão se reagrupando. Assim, ele pode aparecer pra dizer um alô, né? Fazer uma surpresinha pra todo mundo. E enquanto o mundo tá desabando, a prefeitura precisa continuar funcionando. Quando Daniel e Buck se reúnem ali com o conselho da cidade de Nova York, a mensagem é bem direta, né? Fiquem do nosso lado ou se preparem pro inferno. Eles admitem abertamente que o Wilson Fisk tem sujeira sobre
todo mundo ali naquela sala, então não tem mais nada de manipulação sutil, né? Agora chantagem declarada, escancarada. E do lado de fora, a cidade vai entrando lentamente em colapso, com o blackout ainda em vigor, os tumultos, saques e a violência se espalham, né? É parte do plano, Fisk tá fabricando medo e então vem um golpe mais perturbador. Durante o caos, a polícia executa um rapaz, que deveria ir pra cadeia, certamente, mas que não merecia morrer, né? Pra justificar a ação, um policial coloca uma máscara no rosto ali do rapaz e declara: era um vigilante. O grande lance é que essa máscara, velho, é praticamente idêntica à máscara original do Demolidor lá da série da Netflix, lembra? Antes dele colocar o uniforme. Essa é mais uma piscadinha da série ali pra série antiga original lá da Netflix. Depois disso, quando Frank chega a Red Hook, ele acaba sendo emboscado, os policiais corruptos, armados até os dentes, leais ao rei do crime, abrem fogo, mas curiosamente, eles não estão usando munição letal, cara. Eles querem conversar com o Frank. Depois que eles conseguem imobilizar ali o Justiceiro, né, vem a proposta: junte-se a nós, continue fazendo o que você sempre fez, mas agora com as bênçãos do sistema, né, nada mais de se esconder, nada mais de ser um fora da lei. E é justamente aí que esses caras provam, que eles revelam o quanto eles não entendem o homem que eles admiram e que eles acabaram de capturar, né? Frank Castle não é só um sujeito ali com armas, né? Ele é um código, ele é dor transformado em justiça. Ele não mata por diversão ou impulso, ele mata porque a justiça falhou, porque a esposa e os filhos dele foram assassinados por um sistema tão podre que protegeu os responsáveis. O Frank não busca validação, aprovação, ele não quer legalizar os seus atos, cara, ele é a consequência. Aliás, nos quadrinhos, o Frank Castle recusa sistematicamente propostas que fazem pra trabalhar ali pra grandes organizações, né? A Hydra já quis trabalhar com ele, a SHIELD já quis trabalhar com ele, o próprio governo, mas a missão dele é pessoal e inegociável. E o rei do crime, meu chapa, é exatamente aquilo que o Frank jurou destruir. Então, quando ele recusa a oferta, o Justiceiro é trancado numa cela, um espaço cheio de outros, né, que ousaram desafiar o poder de Vilsinho, vigilantes, ricaços, até o Jack Duquesne, coitado. E eles não são meros prisioneiros, eles são troféus, uma coleção particular de exemplares da resistência derrotada, exposta como uma conquista para alimentar o ego do rei do crime. Do lado de fora, a Karen convence o Demolidor a esperar, né, porque atacar naquele momento Red Hook significa uma morte certa, eles precisam encontrar uma maneira melhor de salvar a cidade. O Matt concorda, confirmando que eles precisam de um exército. E, velho, é nesse momento que o episódio final de Demolidor Renascido perde uma oportunidade única de terminar essa temporada com chave de ouro, velho, de deixar a internet alucinada, explodindo de teorias por todos os poros. Veja bem, Gafanhoto, quando o prefeito Fisk foi eleito pela primeira vez nos quadrinhos, todos os heróis urbanos de Nova York se juntaram para formar uma frente unida contra ele. Demolidor, Elektra, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, Echo, Cavaleiro da Lua, Misty Knight e até o Homem-Aranha. Então, quando o Matt diz que precisa de um exército para enfrentar o prefeito aqui na série, é óbvio que eu imaginei que a Marvel ia finalmente nos dar o que nós queríamos ver esse tempo todo, uma sala cheia de vigilantes vindos da Netflix, assim como do MCU, esperando para planejar como vai ser a queda do rei do crime. Eram eles que eu tinha certeza que iam estar ali atrás daquela porta quando o Matt caminha até lá. Mas ao invés disso, o que a gente ganhou, cara? O exército do Demolidor é a Josie, o Cherry, a detetive Kim e 3 policiais que parece que estavam ali por acaso, né? Quando a porta abriu, foram pegos de surpresa. Além de um figurante ali perto da janela, que é tão figurante que nem o rosto dele os caras se dignaram a mostrar. Esse é o exército que vocês vão nos dar, Marvel. Sem Jessica Jones, sem Luke Cage, sem Cavaleiro da Lua. Esse aí é o exército que vai desbancar o rei do crime. Esse é o cliffhanger que vocês planejaram pra nos fazer aguardar ansiosamente pela próxima temporada. Não, velho, não, tá errado. Além disso, cara, guardadas as devidas proporções, certo? A Disney cometeu com essa primeira temporada do Demolidor o mesmo erro crasso que eles cometeram com The Acolyte. Tudo bem, tecnicamente, no caso de The Acolyte, o erro deles foi ter dado pra aquela blasfêmia uma temporada, né? Mas o que eu quero dizer é que o erro final de Pai tá gravando. Vem cá, pai, vou te mostrar. Olha aqui, olha só. Oi, milhares de pessoas, Guilherme, milhares de pessoas. Quem que quer, meu velho? Ai, meu Deus do céu, ai. Vamos ali, papá. Quer uma torrada? Tá, depois pega de volta aqui. O pai já vai sair, o pai já tá terminando. Onde é que eu tava? Ah, sim. O que eu quero dizer, cara, é que o erro final de The Acolyte foi não resolver a primeira temporada. Deixar essa resolução pra uma eventual segunda temporada, que graças ao bom Deus, né, jamais vai acontecer. Então, aqui, se por um lado nós tivemos o Wilson Fisk triunfando, o que não deixa de ser um tipo de resolução, a situação do protagonista da série, o Demolidor,
permanece exatamente a mesma lá do primeiro episódio, né? Os aliados dele permanecem os mesmos. Ele permanece completamente sozinho, sem poder fazer absolutamente nada contra o Rei do Crime, né? Exatamente como ele estava no início da temporada. Colocar os outros personagens da Marvel que ajudaram o Demolidor nos quadrinhos também aparecendo nessa cena final, teria pelo menos mostrado que o Matt Murdock não tá mais sozinho, como ele sempre esteve durante toda a temporada, que agora a coisa ficou séria, né? Ele vai partir para as armas pesadas, que ele conseguiu unir um grupo de iguais, que eu e você sabemos, né, que pode esfregar a cara do Rei do Crime no chão se eles quiserem. Porém, mais uma vez, a Marvel se acovardou, amarelou, roeu a corda e não deu aos fãs o que eles queriam de verdade. Esse episódio final não faz justiça ao resto dessa temporada, que foi bem bacana, apesar de, pelo menos na minha opinião, né, ter ficado atrás das 3 temporadas da Netflix em termos de história. É claro que no final desse episódio, né, nós tivemos uma pequena cena pós-créditos mostrando o Frank Castle já começando a escapar daquele cativeiro no qual ele foi colocado pelo Wilson Fisk, e isso vai ser o start para a série dele, que também já está sendo desenvolvida. No mais, nos resta esperar para ver o que vai acontecer na segunda temporada de Demolidor. Mas é claro que eu quero saber o que você achou de tudo isso, cara. Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? Não esquece que tem aquele meu cupom bacanérrimo, Gustavo Cunha, para você ganhar 15% de desconto nas suas compras no site da Insider, para você mandar vir camisetas super tecnológicas como essa aqui que eu tô usando, que eu não tiro do meu corpício, que são anti-odor, desamassam sozinhas no corpo e ainda proporcionam regulação térmica. Só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, inserir o cupom e partir pro abraço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.